Olá, como vão todos vocês aí do outro lado? Professora Janete, da Secretaria Municipal de Educação. Sejam bem-vindos para a nossa próxima videoaula. Como vocês estão em casa? Estão bem? Estão se cuidando? Estou com saudade de todos. Se Deus quiser, mais tardar nós estaremos juntos, se Deus quiser. Hoje nós vamos ver uma matéria, mecanismos de progressão temática, que tem no material apostilado de vocês. O que será esse mecanismos de progressão temática? Um texto é uma trama de ideias ligadas por... É uma trama, vamos pensar no novelo de linha. Recursos lexicais. O que é o léxico? São as palavras. Escolha e combinação de palavras. Então, é um elemento do texto. Ele não é ligado? É uma ligação, é uma trama. Então, nós temos a escolha e combinação de palavras, nós temos a parte gramatical, as gramaticais, que são articulação por meio da concordância verbal e nominal. Quando o verbo concorda com o nome e com... Perdão, quando há concordância do verbo e do nome. Do uso de preposições, conjunções, pronomes, advérbios, algumas classes gramaticais. Correspondência entre modos e tempos verbais. Lembram dos modos, tempos verbais? A construção de um texto é muito semelhante à de um tecido, que é formado por uma trama de fios, não é isso que nós vemos? Para se confeccionar um tecido, há toda aquela trama. Ligados por laços ou nós, a fim de formarem uma peça única. Essa peça inteira é a nossa oração, o nosso período. Leia a tira e perceba como algumas dessas ligações ocorrem. Bem, eu botei ele na caixa de sapatos. Acho que tudo que podemos fazer é mantê-lo quente e abrigado. Olha, a mãe do Calvin, será que é a mãe do Calvin? Vamos colocá-la na garagem com um pouco de comida e água. Uma vez eu li num livro que os guaxinins comem praticamente qualquer coisa. Eu ficaria feliz de dar para ele a maior parte do meu jantar. Calvin, você nem sabe o que tem para jantar? Olha só, uma tirinha. Calvin e sua mãe usam pronomes pessoais de terceira pessoa. Lembra? Primeira, segunda, terceira pessoa. Quem que é a primeira? Quem que é a terceira? Ele e o, que são os pronomes que eles usam lá na nossa tirinha. A que elemento do texto esses pronomes se referem? Ele quem? O quem? Que trechos dessas falas possibilitam que se faça uma relação entre pronomes e o elemento do texto que substituem? Não é para isso que servem os pronomes? Para substituírem um nome? Lembra que o nome não é o nome de pessoa em si, mas é qualquer elemento, também um nome nesse caso, porque eu posso substituir Maria por ela, obviamente. Mas eu posso usar outros, considerados nomes, outras classes gramaticais. Progressão temática. O que será essa progressão temática? Eu tenho um assunto, uma história. Vamos pensar assim, na parte concreta, na estruturação de um texto. O que será essa progressão temática? São o quê? Os avanços que a história dá. A progresso da história. Você já sabe que uma frase não é um amontoado aleatório de palavras. Do nada, tem aquelas palavras lá, as palavras. Do mesmo modo, um texto não é uma mera sucessão de frases por frase em si. Os elementos, olha a nossa teia, os fios. Vamos pensar que cada fiozinho colorido desse, rosa, azul, verdinho, é uma palavra. Juntando tudo, dá um enunciado. O que é um enunciado? Aquilo que vai me fazer sentido, que eu vou entender. Nós vimos em orações subordinadas e coordenadas. Os elementos que dão significado ao texto são organizados e interligados, daí a trama, de modo a garantir a coesão e a coerência. Do quê? Do todo, da frase inteira, do enunciado todo. E a possibilitar que o ouvinte ou o leitor acompanhe essa progressão temática. Então, ela vai aos poucos.
Se a história é uma história de uma baleia, não vai se falar exatamente, diretamente, já de início de baleias. Vai começar a falar de todo o que cerca esse assunto. Vai progredindo, pode falar dos peixes no geral, pode falar do meio ambiente e vai progredindo até chegar ao tema central, que seria o assunto, no caso, baleias. Coesão. O que é uma coesão? Um texto coeso? É a articulação, movimento, entre os elementos do texto, palavras, frases, parágrafos, segmentos, toda a estruturação de um texto. Coerência é a relação lógica entre as ideias expostas em um texto. Olha, coerência. Lembra dessa palavrinha? A ausência de contradição. Um texto coerente, em um texto coerente não há contradição. Então, se eu estou contando uma história sobre uma festa, eu não posso imediatamente introduzir do nada sobre um velório. Tem coerência? Não. Isso aí eu estou mudando muito, estou entrando até em contradição entre as partes de um texto e entre o texto e a sua realidade. Progressão temática. Consiste em fazer o texto, pode ser oral ou escrito, também quando nós falamos e nós produzimos um texto. Progredir, isto é, avançar, juntando informações novas às que já existem sobre o tema. Então eu vou agregando palavras, eu vou agregando ideias, eu vou somatizando, que é aquilo sobre o que se fala ou se escreve. A progressão temática é um procedimento que assegura a unidade do tema. Então, é o famoso fio da meada, que tece o quê? A peça toda. Há vários recursos linguísticos e gramaticais. Esses recursos, vocês podem pensar em ferramentas. Quais ferramentas nós temos para garantir essa unidade, essa estruturação? Conhecidos como articuladores textuais. Então, funcionam como articuladores. Ou então, a gente pode dizer marcadores linguísticos, que relacionam os segmentos do texto, garantindo essa progressão, esse avanço temático do assunto e guiando o leitor, vocês que estão aí do outro lado, ou ouvintes, na interpretação do enunciado. O que aquele enunciado quer dizer? Um dos recursos gramaticais mais comuns na progressão temática, vamos observar essa ferramenta? Uso de palavras que fazem referência ao contexto da situação, situacional, do discurso, não possuindo um significado próprio por si mesmas, usadas por quem fala, no caso o e o eu, ambos, nesse caso, pronomes pessoais, no momento e no lugar que ocorre a fala, para indicar seus pontos de referência. Aqui se fala demais. Olha o aqui, que vocês já sabem que é um advérbio de lugar. O advérbio aqui é um ponto de referência, que depende de onde e de quem a produziu está. Já não é um lugar constante como, por exemplo, o Brasil, que já é definido. A sala de aula, a cidade, etc. Outros lugares. Essa frase só pode ser entendida pelos interlocutores, que somos nós, eu aqui falando, vocês aí ouvindo. Entendida pelos interlocutores envolvidos no ato comunicativo, nesse processo discursivo. Palavras chamadas deíticos mostram a presença do enunciador comandando a fala. São palavras deíticas. Os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes demonstrativos são aqueles que demonstram algo ou alguém. Este, esse, aquele, aquela, aquilo, vocês já viram. Os pronomes possessivos, obviamente, indicam posse, meu, teu, seu, nosso. Os advérbios e as expressões de tempo. Ontem, hoje, neste momento, nesta semana. Os advérbios de lugar, que tem até o aqui, lá,
e tantos outros advérbios de lugar que nós temos. Os tempos verbais, lembra dos tempos? 6 tempos que nós temos? No momento da fala, antes da fala e depois da fala. Momento da fala, tempo presente. Antes da nossa fala, tempo passado ou pretérito. E depois da nossa fala, futuro. E é isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Agradeço a companhia de vocês aí do outro lado. Assistam com muito carinho. Tirem as dúvidas com os professores, se assim houver. E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.